Queridos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12. Eu vim dividido em duas palavras, mas ao decorrer do culto, diante de tudo quanto aqui foi ministrado, principalmente pelos louvores que desde o início até o fim, falando sobre adoração, então vamos continuar na mesma linha de raciocínio, com a ajuda do Espírito de Deus, tentar encaixar no tema deste culto, que é missões. Podemos ler, queridos? Você está aí? Amém. Amém? Não tomou café? Vamos lá, Gênesis 12, vamos ler só o versículo de número 8, que diz-nos assim: E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém. E você, como um bom assembleano, se assente glorificando a Deus. Antes de iniciarmos o sermão desta noite, eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor e dizer da minha alegria, do meu prazer, poder estar conhecendo este nobre casal, pastor José Rodrigues, isso, e a amada pastora Marli, que Deus continue vos abençoando, revestindo-vos de sabedoria, de graça, de unção e renovando dia após dia as vossas vidas para continuarem apacentando o rebanho do Senhor. Deus abençoe pastor Timóteo, que foi a ponte para estarmos aqui, e os demais obreiros. Que Deus os abençoe. Trago saudações do nosso pastor Isaac Strobel, onde congregamos na sede do Belém de Cruzeiro. E estamos aqui já apresentados, minha esposa, irmã Selena, juntamente com as nossas filhas Vitória e Emily. Queridos, na verdade, a caminho, pensava eu a falar sobre Mateus 14, os versículos 22 em diante, que lá está registrada os acontecimentos da segunda tempestade. Ao sair do carro, me veio, como o culto é de missões, João capítulo 3, versículo 16, que provavelmente nós falaremos. Glória a Deus. Provavelmente nós mencionaremos no decorrer da mensagem, mas ao participar deste culto, como eu já disse, a razão de ler esta palavra foi o direcionamento, desde o início até o fim, que o Senhor está, através dos louvores, falando conosco a respeito de adoração. E certamente envolve missões, porque não deixa de ser uma adoração ao Senhor fazer missões. Fazer missões é muito mais do que um departamento da igreja. Na verdade, missões é a vida da igreja, é a respiração da igreja. Se nós pudéssemos qualificar os sentimentos de Deus, certamente o primeiro estaria missões pulsando em seu coração. Primeiro capítulo da epístola de Paulo a Timóteo,
ele escreve no versículo 2 e no capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Implica nos dizer que sermos cheios de Deus é desejar o que Deus deseja, é amar o que Deus ama, é se aplicar em o que Deus se aplica. Se você diz que é cheio de Deus, certamente você será cheio de desejo por almas, por alcançar os perdidos para Cristo. Mas para isso, nós não podemos ir somente na mera intelectualidade, com informações. Não adianta você explicar para o pecador, de Gênesis a Apocalipse, se você for vazio do Espírito de Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 8, Lucas escreve a respeito de uma das principais promessas da igreja, do cristianismo: e ser-me-eis as minhas testemunhas, quando receberdes a virtude do Espírito. Ser testemunha de Jesus, ser um missionário, pregar a palavra de Deus, só terá eficácia se você, se eu, se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. A virtude do Espírito precisa estar latente, ser uma verdade integral nas nossas vidas, para termos eficácia nas missões, pois é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, não somos nós, é o Espírito de Deus. O seu papel, o meu papel, é nos enchermos do Espírito e pregar o Evangelho, e o papel dos céus é convencê-los e trazer para a sua presença. Mas vamos ver o que Deus tem para nós em Gênesis capítulo 12. Você conhece, é uma palavra conhecida no meio da igreja, a chamada de Abrão. Mas na verdade é preciso voltarmos um pouco e rapidamente. Eu quero introduzir você para entrarmos com entendimento na chamada deste homem tão importante, não só para Israel, mas como para todos nós. Você sabe que Deus havia criado o homem e, na sua criação, você percebe que Deus vai criando todas as coisas na base da palavra. E haja luz, e houve luz, e haja separação entre luz e trevas, e houve. E assim como ele ia dizendo, tudo ia acontecendo. Porém, ao criar pastor José Rodrigues, o homem, ele não vai criar na base da palavra, ele vai criar na base do contato. Ele vai impor as suas impressões digitais no barro e formar do barro o homem. E para que ele vivesse, tornasse alma vivente, ele recebeu o fôlego em suas narinas, soprado pelo próprio Criador. É por isso que o homem tenta de todos os lados, áreas, modos, na terra, preencher o vazio em seu coração. Ele tenta nas drogas, não consegue. Ele tenta no relacionamento e não consegue. Ele tenta em se tornar um profissional prestigiado, respeitado,
não consegue. Ele tenta em uma carreira, quando ele consegue, depois de anos, chegar em um patamar que ele projetou, ele percebe que ainda continua vazio, porque o homem, por mais que ele fora criado da terra, ele tem a essência que foi soprado de Deus em suas narinas. É por isso que nada na terra vai preencher este vazio que grita. Este vazio é tão grande que cabe somente Deus dentro dele. Aleluia! Você só vai ser preenchido, completo. Você só será feliz plenamente quando o Criador estiver habitando dentro de você. Aleluia! Você pode conquistar carro do ano, você pode conquistar profissões, ser alguém afamado, respeitado e prestigiado nesta terra, mas nada vai valer a pena, mas se você não tiver muita coisa, mas tiver Deus habitando dentro de você, você será alguém feliz, completo, cheio de alegria e de paz no seu espírito. Ele cria a coroa da sua criação. Nós poderíamos falar aqui a respeito das verdades da criação, mas não é este tema e também não temos tempo para isso. Mas Deus criou o homem para si, para se relacionar com ele, porque sabe que o homem só é completo se relacionando, comungando com o seu Criador. Porém, você conhece a história, depois de criar Eva no capítulo 3, para dar ouvido à serpente, e ela ludibria, engana Eva. Eva vai tomar do fruto que Deus havia dito para não comer, e dar ao seu marido, e assim o casal, o primeiro casal da criação, o representante da humanidade, cai em desobediência, em pecado, que na teologia você conhece, a martiologia, o pecado original. Deus disse: se você comer, certamente você morrerá. E aí eu te pergunto, ele comeu e ele morreu, sim ou não? Você está aí, queridos? Vamos lá, de novo. Ele come do fruto proibido, ele morre, sim ou não? Sim. Sim. Ele morre, mas não no corpo. Ele morre, mas não na alma. Ele morre no espírito. Ele é desligado de Deus. Prova disso, que quando Deus desce no ponto de encontro de todos os dias para desfrutar da comunhão com o seu Criador, ele não está mais lá. Ele está perdido. E Deus vai dizer: onde está Adão? É porque Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que não, pois Deus é um ser onipresente, também onisciente. Ele está presente em todos os lugares e ele conhece todas as coisas. A onisciência de Deus se constitui em passado, presente e futuro. Para Deus é a mesma coisa. Ele pergunta para Adão onde está, para mostrar que Adão não sabia onde estava. Ele se perdeu e ele estava escondido atrás da figueira, da árvore. Aí eu te pergunto, quando Deus cria o jardim, planta um jardim e coloca o homem lá, Deus diz para Adão: come de todas as coisas, todos os frutos você pode comer. Se você comer a laranja, você vai estar obedecendo. Se você comer um figo, você vai estar em obediência. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque dela o dia que comerdes, morrerás. Observe, ele não guarda a palavra de Deus, ele desobedece e vai se esconder atrás da árvore que, alimentando dela, ele estava obedecendo.
É como muitos nos nossos dias, que está se escondendo atrás da obediência, mas não está escondendo a obediência no seu coração. Saia daqui não escondendo atrás da obediência, escondendo atrás da capa de um terno, de um vestido de uma cristã, ou de uma Bíblia. Não, faz como o salmista no Salmo 119, versículo 11: escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Não se esconda atrás da obediência, esconda a obediência dentro de você. Aleluia! Aí você sabe a história, a humanidade vai de mal a pior, declínio moral, espiritual, ético, todas as áreas do homem foi afetado. Como conhecemos na teologia, a depravação total, todas as esferas do homem foi afetado pelo pecado. Não é como muitos pregam por aí, que o pecado causou arranhões no ser humano. Não, o pecado matou o homem, afetou o espírito, alma e corpo. É por isso que Jesus, na cruz do Calvário, vem resgatar o homem por completo. Na justificação, Jesus vai livrar o homem da condenação do pecado. Na santificação, ele livra o homem do poder do pecado. E na glorificação, ele livrará o homem da presença do pecado. É um resgate por completo, é a remissão completa do homem, nas três esferas, corpo, alma e espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele diz: estejam vós irrepreensíveis, santos, no vosso espírito, corpo e alma, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Porque aonde o homem caiu, ele foi caindo, caiu no espírito, caiu na alma, caiu no corpo. Aí Jesus na cruz liga o homem no espírito de novo, vai entrando na santificação para restaurar a sua alma, e na glorificação restaurará o corpo do homem. Por mais que eu e você morra, mas ao ressoar da trombeta, o seu corpo vai ser transformado, e nós habitaremos com ele para sempre. O Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus decide: vou acabar com a humanidade, porque pesa-lhe o coração. Essa palavra no original, arrependimento, como muitos entendem de forma equivocada, pois Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Arrependimento, na raiz hebraica do original da palavra, é pesar o coração. O homem vendo a humanidade que ele criou se afastando, se denegrindo, se destruindo, se desligando dele, ele pesa, se entristece profundamente, olhando a conduta da humanidade. Quando ele vai destruir um homem, acha graça diante dos seus olhos, seu nome, Noé, e vai compartilhar com este homem um projeto, que nós conhecemos de forma errônea, a Arca de Noé. Nunca foi a Arca de Noé, sempre foi a Arca de Deus. O projeto é de Deus, Noé só é o cooperador. É assim que a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, mas ele utiliza os seus servos como cooperadores do seu reino, do seu evangelho, da sua missão, da sua obra. E ele vai, o obediente Noé, um dos homens mais obedientes da Bíblia, está aqui, Noé. A expressão que vincula sempre Noé, a expressividade da sua conduta é: e fazia conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Deus deu medidas, pastor José Rodrigues, Deus deu métodos, Deus deu cumprimento, largura. Está lá Noé, cumprindo à risca
tudo quanto Deus deu a ele. Louvado seja Deus! E Deus vai salvar não só ele, mas como prêmio da sua obediência, vai salvar ele e toda a sua família. Vem o dilúvio, mata toda a humanidade, e lá está o obediente Noé, que vai dar continuidade à obra do Senhor. A partir de Noé agora, Deus vai se expandir, porque a vontade de Deus sempre foi essa. A primeira palavra, a primeira direção que Deus dá para o ser humano é em Gênesis 1, 28. Crescei, multiplicai e se expandi na terra. Por quê? Porque a humanidade criada, crescendo, se expandindo, multiplicando, automaticamente o conhecimento de Deus estaria por toda a terra, a adoração a Deus estaria por toda a terra. Aonde estivesse, por mais longínqua que fosse o lugar, lá estaria Deus presente, abençoando a sua criação. E eles começam, mas chega em Nimrod, um homem que começa até bem. A Bíblia diz que ele começa sendo ajudado pelo Senhor, e por ser ajudado pelo Senhor, ele se torna um caçador poderoso na terra, diferenciado, a ponto de se tornar famoso. Porém, ele não sabe lidar com o crescimento, como muitos de nós. Não pode subir em cima de uma moeda de 10 centavos que quer dar discurso. Acha que é maior do que o outro, pode pisar no outro, pode se achar superior ao outro, está desligado do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipe, disse: considerem o seu próximo superior a você, porque esse foi o sentimento de Jesus. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou o trono da sua glória e desceu às partes mais baixas para lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava ensinando uma lição extraordinária, a lição da humildade, a lição do Evangelho de servir o seu próximo com alegria. O próprio apóstolo Paulo ensina que quando nós fizermos tudo o que fizemos, façamos para a glória de Deus, servimos o nosso próximo como se estivesse servindo a Deus. Se nós tivéssemos esta ótica, certamente nós seríamos diferente, mas muitos acham que é alguma coisa, mas Deus te trouxe aqui para dizer: coloque-se no seu lugar. Aqui quem brilha é Cristo, quem é adorado é Cristo, o grande aqui é Cristo. Nós estamos todos nivelados debaixo da mesma misericórdia e graça. Nós somos servos, aleluia. Mas ele vai inchando, ele vai crescendo, ele vai se achando, e aí ele começa a construir, edificar. E aí você nunca mais, no texto, você vai conseguir achar Nimrod vinculado com Deus, assim como fora no início da sua história. Ele se desligou de Deus, a ponto de estar tão desligado de Deus, que ele quer uma coisa que Deus quer contrária. Observe, ele diz: façamos uma torre, e cheguemos aos céus, e o nosso nome será afamado. Observe que o projeto dele não é para a glória de Deus, o projeto dele é para a glória dele mesmo. E aí ele diz: eu vou subir, e Deus fala: eu vou descer. Aleluia, porque é assim que Deus faz com aquele que ele escolhe para um propósito. Quando começa a desvincular, Deus vai fazer algo para barrar. Não seja você o homem ou a mulher que Deus precise fazer algo para te barrar, porque ser barrado por Deus não é coisa boa. Ele desce, confunde a língua
porque lá estava a palavra dele: enchei, multiplicai, frutificai. Pastor José Rodrigues. E existem promessas, existem vontades, existem palavras de Deus, que mesmo o homem, querendo ou não, amada pastora, vai se cumprir. Querendo o homem ou não, vai se cumprir, porque Ele é soberano, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é tão grande que Ele está sentado no seu trono e os seus pés estão no globo da terra. Ele é tão grande que Ele ajunta todas as águas do planeta na palma da sua mão. Ele é tão grande que Ele mede os montes como balança de ourives. Ele é tão grande que Ele vai cumprir toda a palavra que liberou sobre a tua casa. Quer o diabo ou não, quer o inimigo ou não, vai acontecer a palavra de Deus. Vai acontecer, partido ou não, vai acontecer, governo ou não, vai acontecer, homem ou não, magistrado ou não, vai acontecer. Quem é o homem para contender com o oleiro? Se ele falou, ele vai cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, Gênesis 11, vem uma lista da genealogia que vai desembocar em Abrão. Observe algo interessante, que eu acho de suma importância nós darmos uma atenção, porque a partir do versículo 11, 10 melhor dizendo, começa em Sem, filho de Noé, e para em Abrão. Observe algo interessante, que nesta genealogia, você percebe que o costume da época era dar nome aos filhos, diferente dos pais. Não tinha repetição, era um costume, uma cultura da época, não repetir, porque vocês sabem um tanto quanto eu, que o povo antigo era um povo muito ligado ao significado dos nomes. Colocar nome em alguém, em um filho, não era qualquer coisa, a esmo, sem direção, como muitos de nós fazemos. Eu vou colocar Neymar, porque eu gosto do jogador Neymar. Eu vou colocar John Travolta, porque eu gosto do ator. É assim ou não é? O brasileiro é assim, não é? Meu nome, Thomas, só que é diferente, é brasileirado, né? Porque o Thomas em inglês é T-H-O e o S no final. Meu pai tirou o H e colocou o Z no final. Coisa de pobre, aleluia, louvado seja Deus. Ele quer mexer, mas é porque ele gostava de um ator americano, então ele colocou o nome, mas o povo antigo não. O povo antigo dava um nome como uma profecia, porque entendendo o significado do nome, de uma ocasião ou de acontecimentos, ele dava o nome e entendia. Você percebe na Bíblia que o nome tem o significado exatamente da história que acontece dos personagens. Mas aqui não tinha este costume repetir, porque eles não queriam repetir história. Porém, isso vai ser quebrado em Naor, o pai, ou melhor, Tera, o pai de Abraão, que tinha por pai Naor. Aí ele tem 3 filhos, ele coloca um Abrão, o segundo Naor, o terceiro Arã. Observa, ele já quebra este costume, colocando o nome do seu pai, que havia morrido, no seu filho. Então nós já começamos a perceber uma personalidade saudosista de Tera, um homem que está amarrado no passado, nas lembranças daquilo que passou. Todas as vezes que ele olhava para o seu filho Naor, era arremetido lembranças vividas com o seu pai.
Aí você pode estar se perguntando, falar que ele é saudosista só com esta fundamentação é um tanto quanto fraco esse argumento, mas vamos lá. Você percebe que depois de Abrão, Tera e Naor, ele tem Harã. Harã tem um filho chamado Ló. Harã morre. Ele cuida do seu neto. Todas as vezes que ele olha para o seu neto, ele lembra de Harã. Todas as vezes que ele olha para Naor, ele lembra de seu pai. E ele é tão ligado com a questão do passado, que ele vai se deslocar de Ur dos Caldeus, e oportunidades de outras cidades tinha, mas ele vai parar aonde? Em Harã, na terra com o nome do seu filho, cuidando do seu neto, lembrando do seu filho, com um filho que lembra do seu avô, do seu pai, aleluia. Olha para você ver, ele é tão ligado no passado, que ele vai morrer nas terras da lembrança. Talvez seja por isso que Deus, quando chama Abraão, diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai da sua casa, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo, pastor José Rodrigues, numa linguagem mais abrasileirada, não seja como seu pai. Eu venho trazer essa palavra para alguém nesta noite, que anda com o pescoço virado para trás, que não consegue sair do lugar, porque está amarrado nas terras da lembrança. Volta e meia você quer fazer algo para frente, mas tem algo te puxando para trás. Hoje é noite do tesourão de Jeová passar aqui, cortando o cordão umbilical do passado. Se olha para frente, olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu digo a você que está amarrado no passado, olhando para trás, está vinculado com, não consegue se desligar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para a soberana vocação. Existe um futuro de glória, existe um futuro de promessa, existe um futuro grandioso, glorioso te esperando. Sai e vai para frente, que é o seu lugar. Dá um cutucão no irmão aí e falar para ele: esquece, irmão. Esquece, irmão. Esquece, apaga aquele contatinho. É hoje Jeová te pegou, aleluia. Apaga, desfaz a amizade lá, vai, desfaz, está te fazendo mal, você não conquista nada, você não avança, você não progride, você não vai, porque está amarrado. Mas hoje à noite que Deus disse: eu vou cortar, eu vou te desvincular, porque é para frente que se anda. Aleluia, glória a Deus. Se não dá para dar aleluia, dá aleluia. Glória, aleluia. É cuidado de Jeová. Papai cuida bem. Um dos significados do amor, das vertentes do amor, da direção do amor, é a disciplina. Papai disciplina quem ama, é açoita quem tem por filho. Aleluia. Às vezes é assim: ai, minhas crianças, tenho duas bênçãos, pentecostal, cheio do Espírito. Se deixar, elas querem comer Doritos e Ruffles na hora do almoço. Tem hora que tem que dar uma apertadinha, né? Não, vai comer uma berinjelinha, vai comer alguma coisa. Não gosto, mas come não gostando mesmo. É bem para a saúde. Aleluia. É cuidado de pai para com seus filhos. Observe, queridos, e nós terminamos agora. Gênesis capítulo de número 12. Deus vai a Ur dos Caldeus, e disse Deus. A primeira manifestação que Deus vai dar a Abrão é a sua voz. A primeira é? Voz. A voz de Deus vai se manifestar em um lugar pagão, treva pura, vários deuses. Josué capítulo 24
fala que Tera servia muitos deuses. Abraão estava ali, na sua casa. Tem muitos historiadores que dizem muitas coisas, mas eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia diz que era uma terra pagã, uma terra onde não tinha conhecimento de Deus. Deus vai a Abraão, porque não é o homem que vem. Quando o pecado desligou o homem foi afetado, como eu volto a dizer, todas as suas faculdades. Agora, ele é inclinado para o pecado. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem pessoas que olham para esse texto, pastor José Rodrigues, um olhar negativo. Mas se nós formos olhar na raiz, é um texto positivo. Porque Romanos começa com o retrato da sociedade. Deus revela nas coisas criadas e etc, etc. Ele quer uma resposta do homem. Porém, o homem não responde. O homem troca a glória de Deus. Ele rebaixa a glória de Deus até no nível mais baixo que ele pode. Ele transforma a glória de Deus em homem, de pé, quadrúpede, depois répteis, rastejando no chão. Ele rebaixa a glória de Deus. Ele não responde, aí Deus fala, eu vou entregar. Entrega, tem 3 entregas em Romanos capítulo 1, 3 entregas. E aí vem a homossexualidade, vem 21 pecados, uma lista de 21 pecados. O homem lá, que foi afetado pelo pecado, deseja só o pecado. A inclinação dele é para o mal, a inclinação dele é para a carne. Agora, quando Jesus foi para a cruz, morreu e enviou o Espírito, agora o Espírito habita no homem, aí muda. Agora, ó, o bem que eu quero. Vou de novo. O pregador pegou. Eu ouvi você falando, pensei que eu estava em Madureira. Vou de novo, hein? Lá no capítulo 1, o retrato da humanidade, o pagão. Porque ele encerra o pagão, o ímpio. No capítulo 2, encerra os judeus. No capítulo 3, encerra todo mundo. Todos pecaram, destituídos da glória foram. No capítulo 4, ele começa a justificação pela fé. E vem. Romanos é fenomenal, né? Aí ele fala, o homem só é inclinado para o mal. O ímpio só deseja pecado. O ímpio não deseja Deus. Até a boa obra do ímpio é má. Porque ele não faz para a glória de Deus, ele faz para a glória dele. Já viu? O ímpio lá do lado da sua casa, eu prego cesta básica. Olha a glória dele, o ventre, Deus ventre dele. Agora no capítulo 7, porque o capítulo 4, 5, 6 é a justificação pela fé, o Espírito, andando pelo Espírito. Aí o capítulo 7 vem, o bem que eu quero. Vou de novo, a disposição muda, porque a natureza muda. Oh, glória. Deu uma arrepiada aqui. Olha o que ele disse, olha para quem que ele disse, Nicodemos. Quem que é Nicodemos? O membro do STJ, Supremo Tribunal dos Judeus, o homem que conhecia de lei, de religião, o homem top, a cadeira branca. Aí Jesus fala para ele, é necessário tu nascer de novo. Aleluia, oh, glória a Deus. Olha para você ver a seriedade do pecado. Ele fala para um religioso, que quem olha fala, esse camarada é assim com Jeová, está no céu. Jesus, é necessário você nascer de novo. Aleluia, porque quando o homem nasce de novo, é uma nova natureza habitando dentro dele, aí ele passa a desejar aquilo que ele não desejava mais, o bem que eu quero fazer, oh glória, ele começa a desejar o bem, ele começa a desejar orar, buscar, jejuar, se santificar, vir para o culto, glorificar, fazer missões, porque ele tem uma nova natureza dentro dele. Aleluia. Aleluia, ele vem buscar, por quê? Porque o homem se desligou, o homem não vai mais, então, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, Jesus vem, o Deus Filho, desce para buscar o homem e trazer o homem de volta para Deus, é sempre assim, você só está aqui,
Porque Jesus foi buscar você lá. Aleluia. Não foi, pastor José? Ele foi buscar você lá. Até quando é berço evangélico. Berço não é convertido, né? Até filho de crente tem que se converter, irmão. Tem que nascer de novo, irmão. Porque senão virou uma tribulação dentro da igreja, irmão. Jesus veio buscar. É uma obra espiritual. O Espírito passa a habitar dentro, te batiza no corpo. Existem 2 batismos, mas vai vindo muita coisa, né, irmão? É muita coisa para pouco tempo. Batismo no e batismo com, é 2. Fica para outra hora. Já falei 3 mensagens, já 3 agendas. Aleluia. Você tem que ser sábio, né, irmão? Ele batiza você no corpo. Você agora se faz parte do corpo de Cristo. O Espírito habitando dentro de você. E você passa a querer as coisas de Deus, porque Ele foi te buscar. Aí, eu termino. Não acredito quando o pregador falar, eu estou terminando. E disse Deus, então a primeira foi olha aí, irmão, gostei dessa, hein? Vamos lá, igual o vaso. O primeiro contato, a primeira experiência que Deus oferece para Abraão, qual é? A voz. Estou terminando agora, fica tranquilo. Varoa, já o seu maridão vai pagar uma pizza, um lanche para você. Se quiser, convida a gente também. Aleluia. Segundo, porque missões não é uma chamada estática. Todo chamado Deus vai colocar no caminho e vai ser uma obra em movimento. Os sinais seguirão. Ninguém segue parado, irmão. Porque tem crente que não está vendo o sinal de Deus. Por quê? Porque ele está assim, Jesus, o senhor podia me mostrar um sinal, hein? Não, o sinal segue. Comece a andar, que o sinal vai atrás de você. Aí ele sai, porque toda chamada envolve renúncia. Quem aqui não teve que deixar alguma coisa? Meu Deus, Deus me tirou de uma boca de fumo, lá atrás, das trevas, irmão, viciado no crack, na cocaína, na maconha. Eu tive que deixar muita coisa, e até hoje deixando, né? Vamos deixando, é uma obra contínua, e sai, deixa, mas olha que interessante, pregador, pastor Timóteo, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. 3 renúncias. Agora olha o versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei seu nome. 3 promessas. Aleluia. Porque nada que você que eu deixarmos ficará vazio. Tudo que sair da terra, Deus planta algo dos céus. Oh glória. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Hoje é noite que Deus te chama para um compromisso de renúncia. Você sabe o que você tem que renunciar, e talvez você esteja pensando, mas o que será de mim? O que será da minha casa? Será céu na terra, será glória, será honra de Deus. Aleluia. Cada renúncia tem uma promessa. Aí ele sai, porque tem que ter obediência, atitude, ação. Ele sai e vai para Arã. Pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues já viveu muita coisa, né? Já tem muito testemunho. Nós que estamos começando agora, tem que ficar perto desses vasos para a gente conhecer mais, né? Mas ele sai e provavelmente o senhor, no início da caminhada, não estaria assim como o senhor está hoje. É prova, não foi? Muita prova. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para... Ou seja, Deus falando, deixa tudo. Ele sai com a mão na frente e outra atrás. Mas ele sai com uma promessa, irmão. Quem tem promessa tem tudo. Aleluia. Aí ele vai para Arã, obediente. Aí Deus fala, já que me obedeceu, deixou tudo, eu vou abençoar. E benevolência, prosperidade. Deus abençoa Abraão. Olha o capítulo 5, o versículo 5 aí. Ele sai com a sua mulher Ló, toda a sua fazenda,
que havia adquirido, e as almas, olha, ele virou empresário, cheio de funcionário, fazenda, e com a sua família, porque projeto que não envolve a sua família não é de Deus não. Projeto tem que ter a sua família. Se não envolver seus filhos, seu esposo, sua esposa, sai fora daí, porque projeto de Deus vai entrar você e toda a sua família. Aí ele sai abençoado. Então a segunda experiência que Deus dá para ele é a benevolência. Diga comigo, benevolência. Primeira voz, segundo, benevolência. Ele sai, porque eu já disse, é movimentação, para lá e para cá. Aí chega no versículo 7, porque quem resolve obedecer a Deus e caminhar com Ele, Deus vai aprofundar-se no relacionamento e na revelação. No versículo 7, Deus apareceu para Abraão. Aleluia. Na linguagem teológica, que eu já vi que o Vaso gosta da teologia, imanente, olha que coisa linda, aleluia, teofania, teo Deus, fania, manifestação, Deus manifestava no Antigo Testamento de diversas formas, varão, anjo, e por aí vai, guerreiro, se manifesta, aparece. 3, primeira experiência, voz. Segunda, benevolência. Terceira, aparição, revelação. E aí ele edifica um altar e continua caminhando. Quando ele chega entre Betel e Ai, com a permissão do amado pastor, se você quer ouvir, se coloque de pé. Deus falou, Deus abençoou, Deus apareceu. Altar. Agora o versículo 8 que nós lemos. Entre Betel e Ai. Procura aí no texto que nós lemos, se tem a voz de Deus aí. Procura aí no texto, se tem bênção de Deus aí. Procura no texto se Deus apareceu aí. Pastor Timóteo. Não tem. Versículo 1, versículo 5, versículo 7. Não apareceu no 8. Não tem de Deus para Abraão. Mas você vai ver de Abraão para com Deus. Deus não fala, mas Abraão está levantando o altar. O silêncio de Deus chegou, o altar está de pé. Estou vendo um aleluia lá. Deus não abençoou. Eu estou crendo que essa semana, que esse mês, vai entrar aquele mistério. Não entra. E o altar? Está de pé. Não tem fazenda, não tem servos, não tem crescimento nos negócios, não tem avanço, não tem êxito, não tem sucesso, mas tem altar. Mas Deus não apareceu, mas Abraão apareceu. Aleluia. Deus falou, estou adorando, irmão. E se Deus se calou? Beijo, cruza os braços, não quero ir mais para a igreja, vou entregar o ministério, vou entregar o cargo. Não. Verdadeiro adorador, verdadeiro missionário, pode o céu estar aberto, ele está com o altar de pé, mas se o céu ficou bronze, ele continua aos pés do altar. Oh glória, se Deus abençoou, se lá em casa eu abro o armário, está caindo alimento para fora, eu dou glória a Deus, altar de pé. Mas se eu abro o armário não tem nada, altar de pé do mesmo jeito. Se Deus apareceu, eu sapateio, rodopeio, glorifico, altar de pé. Mas se Ele não apareceu, eu continuo adorando a Deus. Quem quer adorar a Deus? Cadê a adoração? Cadê? Quem tem altar? Quem tem altar? Quem tem altar? Eu sei que você está passando por algum problema na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero ver o seu altar.
Cadê o seu altar? Tem altar aí? Tem altar aí? Tem altar aí? Tem altar aí? Será que se Deus falar, você vai permanecer do mesmo jeito? E se Ele ficar quieto, vai permanecer do mesmo jeito? Vai servir a Ele com a mesma intensidade? Vai fazer missões? Vai pregar dizendo que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele glória, honra, poder e majestade? É para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluia, aleluia. Porque servir a Deus quando tudo está bom, qualquer um, né, irmão? Agora, quando a prova aperta, quando você olha para todos os lados, é prova. Tem gente que rala do altar, murmura, reclama, amaldiçoa, culpa o pastor, culpa os obreiros. Assume a responsabilidade. Não seja Adão, foi a mulher que tu me deste. E você, mulher, foi a cobra que tu criaste. Não, assuma a responsabilidade. Eu sirvo um Deus que, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele entrar com providência, Ele é Deus. Mas se não entrar também, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar também, Ele é Deus do mesmo jeito. Vamos louvar? Dá para louvar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Pega na mão do irmão que está do seu lado aí. Vamos louvar como família. Nós somos família. Aleluia. Você não está sozinho nessa prova. Esse problema não é só teu. Você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem uma igreja que intercede por você. Louve a Deus. Levante suas mãos se você puder. Prove que você é um verdadeiro adorador. Incondicionalmente, independente da condição, você vai adorar. Vamos lá. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. E não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus em qualquer circunstância. Ele está no controle da situação.
Eu sei que tem pessoas que entraram aqui e não está bem a situação, mas creia, saia daqui convicto que Deus está no controle da situação. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle. Deus abençoe.